Olá pessoal, boa noite. Retomando os nossos diálogos aí dos domingos, né? Hoje estamos entrando um pouquinho mais tarde, tivemos problemas técnicos aqui de acesso à internet para podermos fazer a transmissão, né? Não vai ser do jeito que a gente queria, mas vai ser do jeito que deu, tá? Então, essa semana também, aliás, já está se tornando um padrão, não é, brasileiro, o presidente da República falando asnices, né? Nós temos um boçal na presidência da República e falando e produzindo as maiores barbaridades, né? Esse é um fenômeno que ainda carece de uma análise científica, não sei se no plano da ciência política ou se no plano da psiquiatria, mas que, enfim, nós estamos carecedores, né, de algo mais consistente para entender a que ponto nós chegamos, né? Como é que nós colocamos um indivíduo, né, tão despreparado, tão desqualificado, tão inepto na cadeira presidencial, tá? Mas, enfim, vamos tocar a vida. E quero muito que você me diga, primeiro, se o áudio está chegando bom, tá? Se vocês estão ouvindo bem, se houver algum problema técnico que nós possamos resolver aqui, a gente resolve, tá? E quero também que você diga a cidade de onde você está falando, o país, se for o Rio de Janeiro, qual é o bairro, né? O estado, enfim. E a exortação que sempre faço de compartilhar, curtir, comentar, convidar os amigos, né, para integrarem a nossa rede, tá? E, enfim, vamos tocar o barco. Como é que tá aí, Renan? Bem, nós já temos bastante gente aqui, ó. O querido Paulo Pimenta está assistindo. Pimenta, mais uma vez a gente está tendo que transmitir pelo celular por conta de problemas na rede. Então hoje não conseguiremos utilizar da sua generosidade, né, para transmitir em diversas redes mais uma vez. Nós estamos aqui, tá? Célia Medeiros de Recife, a Sônia Laura do Rio das Ostras, Fernando Júnior de Maceió, Maria do Céu de Currais Novos no Rio Grande do Norte, o querido Marcos Vinícius Macedo também está aqui, manda um abraço, a Leida de Itamogi, o João Carlos de Porto Velho, Roraima, o Maurício Oliveira de Búzios, a Inês Maria de Osasco, Três Cachoeiras de Rio Grande do Sul, de lá nos acompanha o Kleber Oliveira, a Zoraida Vancato do Rio Grande do Sul, a Liane Fronza de Canoas, aqui do Grajaú, o Marcos Vinícius Macedo, o de Pelotas, a Carla Veras, São Cepé no Rio Grande do Sul. Hoje tem bastante gente do Rio Grande do Sul. O Davi Santos informa que o áudio está bom. O Joaquim Neto diz que está ouvindo bem, pode informar aqui pra gente. Aqui da Uana, Mato Grosso do Sul, a Mônica Geri, o Kleber Oliveira diz que o áudio tá show, o pessoal dizendo que o áudio está ótimo, a Maria da Silva aqui do Rio de Janeiro, São José dos Campos, Rio de Janeiro presente, da Tijuca, transmissão boa, Botafogo, Porto Alegre, a Isabel aqui manda uma boa noite pra gente, Vila Velha também nos escuta bem, transmissão ok, a nossa compartilhadora Maria do Céu. Enquanto eu vou falando aqui, vamos compartilhar, pessoal, que eu vou dar uma corrida aqui, ó. Cidrolândia, Mato Grosso do Sul, Mossoró, Rio Grande do Norte, Ribeira do Pombal, na Bahia, o pessoal dizendo que o som tá ótimo hoje, o som tá chegando bem. Tem cidades que eu começo a saber que existem a partir das nossas transmissões. Você não conhecia Ribeira do Pombal? Não. Ribeira do Pombal. Recife, Pernambuco, o Rodrigo Carvalho está aqui assistindo a gente, ele que é bancário da Praça Seca. Campo do Tenente, Paraná. O Heleno Cruz de Itaboraí está aqui com a gente. Um abraço, Heleno. Um abraço, Heleno. A Neide Elias, que é compartilhadora do Paraná. Manaus presente, a Cíntia Mesquita. Vamos compartilhar, a gente está já crescendo aqui. Recife, a Ana Inês. João Pessoa, na Paraíba. Ela é uma Paraíba de verdade, a Magna Teixeira, já fazendo alusão a uma das coisas que nós vamos comentar aqui, né? O áudio bom, imagem boa. Do Rio, da Vila Isabel, a Nilceli Magalhães. São Paulo, capital. Jamile de Natal. Candeias, na Bahia. Bom Jesus, do Piauí. São João da Barra.
O Carlos, do MST do Paraná, do município de Planaltina, ele que é um compartilhador da página, a Donesca Marques, de Niterói, Capão Redondo, Nazarezinho, Paraíba, Petrolina. Então, gente do Brasil todo, do norte ao sul, né? Torres, Rio Grande do Sul, Recife, Pernambuco, a Conceição, que é de Belo Horizonte, e o pessoal está comentando muito aqui, Adi, e agora a gente está com uma audiência crescente. Eu acho que já dá para a gente começar a conversa de hoje, né? Bem, essa semana o governo Bolsonaro, com várias mazelas e pérolas, né, que são assim lastimáveis. Vou começar pelo lançamento do que o Ministério da Educação chamou de Futurice, que é abrir as portas para que as universidades fiquem com pires, para que elas sejam financiadas, sobretudo, pelo mundo privado. Olha, é um setor, há uma dimensão da vida brasileira que o fascismo ainda não conseguiu dominar, o fascismo ainda não conseguiu dobrar, né? Que é a educação, é a dimensão da educação e da cultura, que são os dois setores de maior resistência ao flagelo, né, que atende pelo nome de Jair Bolsonaro, né? Então há uma crescente investida por parte do governo de extrema-direita em desinvestir na educação, em cortar verbas, né, o que gerou, inclusive, as grandes manifestações de maio, né, que já começam a fazer falta novamente. E agora essa história aí do Futurice, né, que é a adoção mais ou menos do modelo americano. É uma forma de privatização em que as universidades seriam financiadas pelo setor privado. É entregar à universidade pública brasileira a sanha, né, do ultra-neoliberalismo, né? Vamos ter que combater isso com todas as forças. E essa vai ser uma guerra de titãs, porque os estudantes, os professores, né, enfim, todo o meio educacional brasileiro tem sido um pilar de resistência contra essas investidas do fascismo em face da educação. Aliás, desde o governo golpista de Michel Temer, e agora intensificado com essas ações deletérias, né, de Jair Bolsonaro. Então, mais uma vez, né, a juventude brasileira vai mostrar a sua força e vai barrar esse verdadeiro flagelo, né, que esse governo de bandidos, né, esse governo absolutamente hostil ao Brasil, é um governo que não gosta do Brasil, que não gosta da pobreza, que não gosta da juventude, que não gosta dos pobres, né? Eu tenho a certeza de que, mais uma vez, a juventude vai sair vencedora desse embate. Bem, mas não parou por aí. O Bolsonaro, ele disse que falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Esse sujeito, se nós estivéssemos num país sério, né, o país deixou de ser sério, estivéssemos com um país com as instituições de fato funcionando, não da maneira como eles dizem que funcionam, mas cumprindo com as suas atribuições institucionais, as suas atribuições constitucionais, esse sujeito já teria sofrido impeachment há muito tempo, né? Desde a primeira semana da posse, após a posse, né? Porque a quantidade de asneira, se fosse só asneira, né? Ou se as asneiras fossem ditas, né, por um de nós, né, que não tem tanta importância assim, mas a partir de um presidente da República, dirigir-se ao país, dizer que aqui não se passa fome, né? A fome, de fato, havia diminuído com o governo Lula. A partir do governo Lula, o Brasil saiu do mapa da fome e voltou de uma forma vertical, uma forma vertiginosa,
a partir do golpe de 2016. Então, esse indivíduo, né, que ajudou a dar o golpe, a sua própria eleição foi um golpe, né? Dizer aos brasileiros que aqui não se passa fome, então isso é um mentiroso, né? Isso é de uma disfarçatez, isso é um criminoso, né? E, enfim, esse sujeito tem que receber combate sem tréguas. Nós não podemos aceitar que o Brasil seja governado por um tipo de gente como essa. Bem, nós temos aqui várias pessoas de vários locais do Brasil, vou falar de alguns deles aqui, a Fabrícia de Xangri-Lá, o pessoal que está seguindo a gente em Angra dos Reis, de Torres, no Rio Grande do Sul. O pessoal de Torres disse que para você ir conhecer o lindo litoral do Rio Grande do Sul. Não sei se é essa época do ano, como é que tá? A Pimenta confirma aí, pô. Pimenta tá pegando uma praia lá em Torres. E Torres é um lugar muito bonito. Ele é de lá, não é? Torres é um lugar muito bonito, mas essa época, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, o pessoal de Tapetinga, na Bahia, Atibaia, São Paulo, Jaú, São Paulo, Mogi Guaçu, São Paulo, São Geraldo, Minas Gerais, a Ângela de Sergipe, o pessoal que está aqui no Rio de Janeiro, em Pendotiba, Natal, Teresópolis, Governador Valadares, Brasília, São Luís do Maranhão, Apucarana, Santo Antônio de Jesus, que é na Bahia, e Borba, no Rio Grande do Sul. Enfim, o Adi é uma fonte de problemas esse governo Bolsonaro. O Bolsonaro, ele questionou o desmatamento, o crescente desmatamento no Brasil, acusou o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, o INPE e INPE, de forjar dados em conluio com ONGs, e teve uma resposta firme do presidente da instituição. Ainda há, são pouquíssimos, mas na administração pública brasileira ainda há gente séria, como é o caso do presidente do INPE. O INPE é um instituto sério, que faz análise com base em dados científicos, e esse bufão, obviamente associado a quem tem interesse no desmatamento brasileiro, a quem não tem qualquer compromisso com o meio ambiente brasileiro, são dados de conhecimento público a extensão do desmatamento brasileiro. E o presidente da República, mais uma vez, né, com a sua boçalidade de sempre, vem a público dizer que são dados mentirosos, né, colocando em dúvida a seriedade de um trabalho reconhecido no mundo todo, né? Então, pessoal, isso é um pesadelo que o Brasil está vivendo. Esse indivíduo é um pesadelo. Ele é o que há de pior. Eu acho que é o pior. Em pouquíssimo tempo, esse sujeito não tem 6 meses ainda na presidência, ou tem um pouco mais de 6 meses. É o pior presidente da história do Brasil, né? Eu não consigo imaginar que possa vir algo pior do que esse sujeito presidindo o país. E ele insiste, inclusive, na questão da nomeação do filho, né? O Ademar Arraes, que é da Eletrobras e mora aqui em Laranjeiras, ele está pedindo para você continuar depois, fazer um comentário sobre a questão da presidência do PT do Rio de Janeiro. É um tema que a gente vai abordar hoje. Daqui a pouquinho, Ademar acompanha a gente aqui e você participa desse debate com a gente. Mais falas ou ações do governo nessa última semana. O Bolsonaro informa que nesta próxima semana eles farão um corte de 2,5 bilhões de reais, e ele usa uma metáfora, diz que vai matar um dos ministérios. O verbo matar é o verbo mais conjugado, né? Praticado por Bolsonaro, né? Até agora, por exemplo, a ligação do clã Bolsonaro, né, com as milícias aqui no Rio de Janeiro, até agora isso não foi aprofundado, essa investigação não foi aprofundada, né? Então o Brasil ainda espera que esses laços, né, a forma como eles se dão, venha a público. E é isso, ele está matando o Brasil, está matando a administração pública brasileira, né? Ele só fala em cortar e matar, né? Não fala em investir, não fala em produzir, não fala em construir políticas. Nós não temos política industrial,
né? Já somos um país de milhões de desempregados, a indústria em São Paulo fechando portas, a indústria automobilística em São Paulo fechando portas, e assim é no Brasil todo. E esse indivíduo se jacta disso, né? Ele se orgulha, ele acha que ele está produzindo grandes feitos, né? Então é mais uma, né? É mais uma. A gente podia colocar tudo dentro do mesmo saco, né? A questão, o racismo, né? Quando ele se referiu ao Nordeste com o velho preconceito, chamando de Paraíba, né? E ofendendo o governador do Maranhão, que não é, não é pelo fato de ser meu amigo pessoal, mas é o melhor governador do Brasil, né? Então fica aqui a minha solidariedade ao companheiro, ao meu amigo, né, grande governador Flávio Dino. E o idiota ainda faz o favor ao Flávio de lançá-lo candidato à presidência da República, né? Com aquela fala imbecil, né? Ele lançou o Flávio candidato a presidente da República, né? Então, para o Flávio Dino, com certeza isso é uma honraria, né? Ser xingado, ser achincalhado por um sujeito como esse, mostra que o governador do Maranhão está no caminho certo. Você já comentou aqui. Esse é um absurdo, né? Demonstra o despreparo da figura para ser presidente de um país. É crime de responsabilidade, mais um crime de responsabilidade que ele cometeu. Mas a Procuradora-Geral da República está mais preocupada com a sua recondução do que com o Brasil, do que com a República, né? Já que você falou aí na Procuradora-Geral, vamos um pouquinho para a questão do judiciário. Explica para o pessoal, Adi, essa decisão do Toffoli sobre o COAF e investigações sem uma autorização judicial. Olha, pessoal, talvez muitos de vocês não gostem do que eu vou falar, mas tecnicamente, no mérito, a decisão está correta, né? Não é aceitável, né, nesse empoderamento do aparelho de Estado brasileiro, de instâncias do aparelho de Estado, que um auditor fiscal, que um membro do COAF tenha poderes investigativos, né, passe informações sem autorização judicial, né, proceda a investigações sem autorização judicial. Isso a lei não permite. É uma questão que está em aberto no Supremo Tribunal Federal. Essa foi talvez a principal razão admitida por Dias Toffoli para suspender a investigação, que tem que continuar, mas continuar nos marcos da legalidade. Agora, causa espécie que a decisão tenha sido dada no plantão. Por que no plantão, né? Qual era a urgência? Isso o ministro Dias Toffoli não explicou, né? Será que essa questão do Flávio Bolsonaro era a questão mais urgente que ele tinha para apreciar no recesso, né? Tendo em vista que essa questão está lá no Supremo já há algum tempo, a relatora é a ministra Carmen Lúcia. Então, causa espécie ele ter proferido a decisão no recesso, né? Não encontro justificativa para isso. Agora, o mérito da decisão, do meu ponto de vista, está correto. Bem, isso não acaba com a investigação não, viu, pessoal? O que está se dizendo é que o Ministério Público deve pedir essas informações devem ser repassadas com autorização do Poder Judiciário. Com certeza, eu tenho absoluta certeza que vai ser concedida essa autorização. Mas, repito, as circunstâncias em que a decisão foi proferida causam espécie. Deixa eu só fazer um comentário, pegando aqui no site do The Intercept Brasil. Eu acho que o Bolsonaro ficou com mais raiva do Flávio Dino, porque nesta semana o The Intercept publicou uma entrevista com o Flávio Dino, e o Bolsonaro deve ser um assíduo leitor do The Intercept. Ele deve ter muito medo e fica verificando o site toda hora para saber se tem alguma bomba nova contra o seu governo. Então ele leu a entrevista do Flávio Dino, uma entrevista muito boa, inclusive, e a partir daí deve ter ficado com mais raiva ainda dessa figura que é tão importante para a gente. Provavelmente. Bem, Adi, nessa luta ainda sobre a questão da reforma da Previdência, o PDT anunciou a suspensão dos parlamentares que votaram a favor da reforma. Eu não vou comentar isso não, isso é questão de outro partido, é uma questão de economia interna do PDT, eu não vou comentar isso não. Ok. Bem,
Vaza Jato. Acho que essa é a questão da semana. O Pimenta, inclusive, citado, né? Uma encomenda de entrevista. É, é bem grave, né? O que aconteceu, o que foi divulgado agora. Tudo é grave, né? Tudo que a Vaza Jato revela é grave. É, Primeiro fica aqui a minha integral solidariedade ao companheiro Paulo Pimenta, né? Eu ainda agora fiz uma publicação no Twitter e eu lembrava que eu e Pimenta, nós sempre debatemos, né, quando atuávamos, continuamos atuando, nas denúncias das ilegalidades da chamada Operação Lava Jato, que poderíamos ser, como outros foram, como outros são, poderíamos ser alvo de retaliação, né? E essa tentou-se a retaliação com uma matéria forjada, né, que seria divulgada, publicada no programa Fantástico, né? E para dar peso, né, a essa farsa, o Deltan Dallagnol, sempre ele, né, seria chamado a falar sobre foro privilegiado, né, para, na verdade, atacar o deputado Paulo Pimenta. E mais, tem um sentimento dessa turma da Lava Jato, né, Deltan, etc., que fala mais alto que o ódio que eles nutrem pelo Paulo Pimenta, né? Um ódio absolutamente plausível, né? Esse tipo de gente não aceita ser contestada, não aceita ser confrontada, né? Da forma competente e incisiva como faz Paulo Pimenta, no exercício da liderança do Partido dos Trabalhadores lá na Câmara. E só tem algo que é maior que isso, que é proteger Moro e proteger Bolsonaro. Então, para proteger Flávio Bolsonaro, isso está dito, né? Deltan Dallagnol diz, é aconselhado por seus colegas a não dar a entrevista, porque pode envolver Flávio Bolsonaro, né, e prejudicar o Moro, né? Vocês têm que lembrar que essa conversa é do início de 2019, do início desse ano. Então Moro nem havia tomado posse ainda, salvo engano meu, ou já havia tomado posse, mas era recém-ministro, né? Era recém-nomeado. Então isso poderia prejudicar, né, Sérgio Moro. Então esse é o padrão que nós sempre denunciamos, é o padrão Lava Jato, da seletividade. Uns podem ser corruptos, outros não podem ser corruptos. Os que não são corruptos vão ser acusados de corrupção, né, independentemente de não serem corruptos, né, como é o caso do presidente Lula. Então é essa seletividade que é o pecado capital e original da Operação Lava Jato, né, que mostra o seu total descompromisso com o Estado Democrático de Direito e, na verdade, transformou-se numa quadrilha. Não é? Isso é ato de banditismo. Então, nem a Globo embarcou nessa canoa, né, embora, obviamente, quisesse embarcar, já que, com toda certeza, ela também não aprecia o trabalho do nosso líder, Paulo Pimenta. Aliás, o PT é a maior bancada, né, é a maior bancada no Congresso Nacional, é o maior partido de oposição no Congresso Nacional e não se vê, né, nesse pseudo-jornalismo da Globo, os parlamentares do PT, o seu líder, né, os seus líderes, né, nunca são sequer chamados a dar entrevista. Né? É impressionante, não são ouvidos para nada. Né? Até nisso eles são seletivos. Né? A Globo escolhe quem deve fazer o papel de oposição. Né? Nós sabemos quem é. Né? Então, Pimenta, meu querido companheiro e amigo, fica aqui o meu abraço, a minha solidariedade, né? E, obviamente, nós já estamos rindo disso tudo. Hoje eu vou ler um pedacinho, porque como eu falei, é bem grave. Eu acho que dá para comentar. O Dallagnol, ele diz assim: pessoal, temos um pedido de entrevista do Fantástico sobre foro privilegiado. O caso central é bom, envolvendo o Paulo Pimenta, se isso for verdade. Risos.
Olha como o nível, como eles nos têm como inimigo, né? O alvo a ser perseguido. O risco é eles decidirem, no fim, focar no Flávio Bolsonaro ou usarem nossas falas nesse outro contexto. De um modo ou de outro, o que temos para falar é a mesma coisa. Além disso, algumas informações que buscam não temos, são da PGR. Ou seja, não faz nem sentido, porque não tem nada a ver com a Lava Jato, né? Esse tipo de busca dessas fontes, né? Porque eles viraram um garoto propaganda. A questão é se é conveniente darmos entrevista para essa reportagem ou não. Eu não vejo que tenhamos nada a ganhar, porque a questão do foro já está definida, diferente de uma matéria sobre prisão em segunda instância. Ou seja, é tudo um cálculo sobre o que eles têm a ganhar e sobre os inimigos que eles procuram atacar, né? Exato. O que o povo brasileiro tem que entender é que não há, por parte dessa turma, um compromisso genuíno, né, com combate à corrupção, no sentido do engrandecimento, do aperfeiçoamento das práticas políticas brasileiras, da vida institucional brasileira. Não é nada disso. É um jogo político, é um jogo em que uns têm que lucrar, outros têm que perder, né? Nós vimos na semana passada o Dallagnol, ele simplesmente fascinado com que as suas palestras, né, poderiam render. Outro dia eu disse num debate aqui no Rio, que Marx não previu isso, essa forma de acumulação de capital, a forma lavajatista de acumulação de capital, que é dando essas palestras. Sinceramente, eu não consigo imaginar assistindo a uma palestra desse indivíduo, desse pastor, né, que é um idiota, né, que não conhece nada de direito, né, está mostrando o papel que cumpre, né, o papel deletério, né, de construção do estado de exceção aqui no Brasil. Ele não está a serviço de combate à corrupção coisíssima nenhuma, né? Então essa é mais uma prova. Eu quero saber até onde o Intercept vai ter que ir em termos de revelação para que se tome providência. Esse sujeito não pode estar mais à frente de qualquer investigação séria aqui no Brasil. Antes de perder o cargo, ele tem que ser afastado dessa Operação Lava Jato. Mas a procuradora Raquel Dodge hoje está concentrada, né, na sua recondução. Agora, ainda sobre esse assunto, Adi, a forma como a Rede Globo de televisão constrói a sua pauta. O texto do convite da Globo é um assinte ao jornalismo, ao bom jornalismo. Porque, veja, o filho do presidente da República, envolvido com problemas que estavam sob investigação, que tinham a ver com foro privilegiado. Eu não sei se na época ele já tinha solicitado a questão do foro, mas eles demonstram claramente no pedido para a Lava Jato que eles vão focar, né, que eles dizem o seguinte: iremos exibir no Fantástico uma reportagem na qual iremos abordar um processo por estelionato a que o deputado Paulo Pimenta responde no Supremo. Essa suspeita contra o Pimenta será nosso principal case numa reportagem sobre os casos em que os políticos perderam o foro. E aí depois eles vão dizer, talvez a gente vá falar sobre o Flávio Bolsonaro também. Primeiro, é uma mentira que o deputado Paulo Pimenta não responde, nem respondia a qualquer processo, seja por estelionato ou qualquer acusação de prática de crime no Supremo Tribunal Federal. Era uma investigação há mais de 8 anos, forjada por adversários políticos dele lá no interior do Rio Grande do Sul, e pelo fato de, na época, né, ter foro privilegiado. Quem era detentor de mandato federal, né, tinha a prerrogativa por foro de função. O Supremo, quando resolveu legislar, né, e decidir que não haveria mais, por conta, em decorrência do exercício do mandato, os processos permaneceriam lá, senão iriam para a primeira instância. Então isso é uma investigação forjada. E mais, na decisão, nos debates do colegiado, se não me engano foi a primeira turma que decidiu isso, em que se pediu o arquivamento, que deveria ter sido arquivado. Há até o voto do ministro Alexandre Moraes, né? E
vamos aqui deixar, né, vamos aqui lembrar que não tem qualquer simpatia pelo PT, por parlamentares do PT, ele estranha que uma investigação esteja aberta há 8 anos sem ter chegado sequer perto do início de algo patente para ela seguir adiante, né? Então ele votou pelo arquivamento. E só que, enfim, este é o Supremo que nós temos, optou-se por baixar os autos para a primeira instância, para lá na primeira instância, essa investigação ser levada à frente ou ser arquivada. Isso merece o lixo, merece o arquivo, né? Então isso foi uma tentativa, né? Então a Globo, ao invés, né, a Globo abriu mão de praticar jornalismo. Ela não pratica mais jornalismo, né? A Globo também é um partido político, né? Então, como é um partido político anti-PT, tentou armar essa para cima do Paulo Pimenta. Bem, deixa eu só ler rapidamente aqui. O querido João Daniel, que é deputado federal de Sergipe. Abraço, João. Ele está aqui com a gente. Ele comentou, né, deu toda a solidariedade ao nosso líder, o Paulo Pimenta, que é o líder da nossa bancada, que a Vaza Jato demonstra, mais uma vez, o nível de perseguição a que ficam sujeitos aqueles que colocam a cara a tapa para enfrentar o fascismo, para enfrentar os golpistas de uma forma em geral. É verdade, João. É verdade. Um abração para você. Enfim, Adi, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão do PT do Rio de Janeiro. Tem uma plenária que vai acontecer amanhã às 18 horas em Niterói. Você vai estar conversando com a militância. Informa a gente como é que estão as movimentações aqui no Rio em busca de mudanças de organização partidária e de um bom congresso, né? Pessoal, olha, eu vou repetir o que eu tenho dito, né, já por diversas vezes aqui e alhudes, aqui em outros lugares, né, quando o tema é o PT, particularmente o PT do Rio de Janeiro. Eu tenho, não só eu, mas muitos, milhares de militantes aqui do Rio de Janeiro. Temos críticas, e críticas severas, críticas contundentes à condução, né, do PT, do Estado, do município e de diversas outras cidades aqui no Rio de Janeiro, onde o PT ainda existe, né? Onde inclusive não perdeu o CNPJ, né? Que também é outro fenômeno em decorrência da incúria, em decorrência da má administração. E nós percebemos, e isto nos é dito diuturnamente, nos é dito todos os dias, nos é dito onde quer que eu vá, né, que o PT do Rio tem que mudar. Ou muda, ou se acaba. Torna-se uma força política irrelevante, que aliás já é, né? Se nós perdemos espaço aqui para outros segmentos de esquerda, né, por conta de erros, equívocos e omissões de direção. Eu não me filio àquela corrente histórica que aponta, né, como causa de todos os males, de fracassos de projetos políticos, a erros de direção, né? É óbvio que não é só erro de direção. Nós temos um cenário político brasileiro em que o antipetismo foi erigido à condição, né, de combate mortal, né, de ódio, de intolerância. O PT vive sob cerco permanente, desde o chamado julgamento do chamado mensalão, né? Agora, no Rio de Janeiro, a omissão, a conivência, a displicência, a negligência dos seus dirigentes fizeram com que o PT se tornasse uma força política irrelevante, né? Não é possível que o Partido dos Trabalhadores, a partir da voz dos seus dirigentes, não se manifeste sobre o governo vice, que é o governo genocida, é um governo que mata pobres. A taxa de homicídios da polícia do Rio de Janeiro
só nesses primeiros meses de governo praticamente quadruplicou. E nós não vemos a voz de parlamentares, como aqui do Rio, como Valdec Carneiro, né? Que, aliás, está conosco, né, nessa empreitada de retomar e devolver o PT à sua verdadeira militância. Aqueles que são militantes, são filiados, não por outros expedientes, né, que nós sabemos quais são, mas são por conta de ainda acreditarem no PT e porque aderem ao seu programa. Programa esse que não é cumprido por sua direção, por suas direções. Então eu tenho responsabilidade com esse partido, eu ajudei a fundar esse partido, e apesar de tudo, apesar da máquina, apesar da burocracia, é esse enfrentamento que nós vamos fazer, nós vamos enfrentar a burocracia do PT. Que quando o PT foi fundado, o enfrentamento se dava em torno de teses. O PT vai ser um partido de militantes, de vanguarda, revolucionário, ou vai ser um partido de massas? O PT vai incluir o socialismo no seu programa ou seremos um partido mais social-democrata? Era um tema, nós discutíamos, nós fundamos o partido em torno de temas. Quais seriam os rumos do desenvolvimento brasileiro? Quais seriam os rumos da Revolução Brasileira? Qual era a posição em relação à ditadura? De que forma ela deveria ser combatida? Esses eram os confrontos, esses eram os embates. Isto fez com que o PT se transformasse no maior partido da América Latina, apesar de tudo. Apesar de estar se fundando num país cujas classes dominantes são as mais perversas do mundo, que não cedem 1 milímetro, né, espaço à esquerda, ao povo, aos trabalhadores, né? Então é com base nessas tradições, nesses valores, que eu vou me apresentar como candidato à presidência do Diretório Estadual do PT. E irei até o fim. Não adianta uma determinada turminha aí ficar dizendo, espalhando, não, no meio ele abandona, não, ele vai fazer acordo. Não tem acordo, não tem tergiversação. Sou candidato, vou enfrentar a burocracia, temos propostas, temos programa para o PT do Estado do Rio de Janeiro e vamos debater com a militância e quero muito debater com os atuais dirigentes do PT. Espero que topem, né, o debate. Muita gente manifestando apoio à sua decisão. O Pimenta, que causou frisson aqui agora há pouco, comentando aqui no... Ele agradeceu, né, primeiro pelo desagravo feito há pouco. O Pimenta, que dando exemplo aqui, é um compartilhador da página. Mas não só isso, o Pimenta diz: eu apoio a Adi para presidente. Isso aí, Pimenta. Então, conto contigo aqui, vamos ver, a previsão é lançar no dia 5 de agosto. Conto muito com a tua presença aqui. Isso. O Adi, tem algumas pessoas aqui dizendo que o PT esqueceu as bases da comunicação. Enfim, são várias sugestões da militância que, de repente, se alguém tiver alguma pergunta, vamos abrir esse espaço aqui. Mas tem o pessoal ainda, ó, a Fabrícia parabenizando. Pessoal, Enfim, eu quero transformar esse movimento. É mais do que um movimento de oposição, é um movimento de retomada, é um movimento de reconstrução do PT no Rio de Janeiro. É um movimento, o termo é esse, é movimento, né? Quero transformar isso numa onda, quero transformar isso em algo impetuoso, em algo que sacuda o partido. O PT do Rio de Janeiro precisa ser sacudido, né? Eu vou me ater às coisas mais recentes, aquelas manifestações de maio, né, gigantescas. Quem é que viu o dirigente do PT do Rio de Janeiro naquela manifestação? Quais foram as manifestações da direção do PT? O presidente Lula, às vezes eu fico envergonhado. Eu estive com ele agora na sexta-feira. Ele me pergunta: vem cá, como é que está lá no Rio, né? Como é que está a campanha lá? Porra, o alvo é ele, Lula livre. Como é que está isso no Rio? Não está. A partir do PT não está. O que existe de iniciativas, né,
de campanhas Lula Livre aqui, jornais Lula Livre, são feitos por militantes individualmente, coletivos individuais, que não tem nada a ver com o PT, com a direção do PT. Não é? São homens, mulheres, não é? Que assumem a responsabilidade e tentam fazer com as suas reduzidas possibilidades, né? Para manter viva, acesa, a chama da necessidade de libertação do presidente Lula. Então, o que nós queremos, né? Não é botar dedo em rixe, não é descer ao patamar de xingamentos e de bravatas, né? Que tem dirigente que acha que xingar é sinônimo de combatividade, né? Eu quero confrontar condutas, eu quero confrontar a burocracia, eu quero saber por que o PT não presta contas aqui no Rio de Janeiro do fundo partidário. Eu quero saber por que tem diretórios municipais aqui, o interior aqui, se é ruim aqui na cidade do Rio de Janeiro, vocês imaginem no interior do estado do Rio de Janeiro. Os diretórios municipais são os que mais sofrem. Candidatos, né, às eleições tem uma espécie de método lava-jato de seletividade, né, de ajudar uns e lascar com outros. Né? Isso tem que acabar, o PT não veio para isso. E nós vamos fazer com que isso acabe. Agora, isso vai depender muito também da disposição de cada afiliado, de cada militante. Eu quero ser chamado para debates, quero ser chamado para reuniões, né? Eu estou à disposição para mudar o PT do Rio de Janeiro. Odi, algumas pessoas aqui de Niterói estão pedindo mais informações, eu vou dar informes da atividade amanhã. O debate por um PT militante socialista, debate com o Odi, amanhã, 22 de julho, às 18 horas, no auditório da ACIERJ, em Niterói. Qual que é o endereço? O endereço é Avenida Amaral Peixoto, número 286, segundo andar. É uma das principais avenidas da cidade, todo mundo de Niterói conhece, né? Então amanhã às 18 horas, no auditório da ACIERJ, Amaral Peixoto 286, no segundo andar. É isso, pessoal. O que mais o pessoal está comentando aí? Um debate aqui sobre o PT, um apoio à sua vontade, né? Algumas pessoas comentando que é o seu estilo combativo de atuar, né? Para o resgate do partido. Que precisa colocar o pé no chão, o pé na lama aí para organizar o povo. É isso, pessoal. Foi para isso que o PT foi fundado. Naqueles primeiros tempos, Lula, né, e seus companheiros, quando eu digo seus companheiros, não só os companheiros de sindicato, mas operários, donas de casa, intelectuais, como Sérgio Buarque de Holanda, como Antônio Cândido e diversos outros, né, estudantes, camponeses, né, negros, mulheres, homens, idosos, jovens, né? Isto é o amálgama, né, do Partido dos Trabalhadores. E mais na agenda contemporânea, o povo LGBT, o movimento negro organizado, o PT não pode virar as costas para essa, que é a realidade brasileira, não pode virar as costas. E se não virou nacionalmente, eu não estou dizendo que os problemas do PT residem exclusivamente no Rio de Janeiro. Não, repito, não é isso. Agora, no Rio de Janeiro, esses problemas são muito mais profundos e muito mais graves, né? Porque eles contaminam a direção do partido, né? Então está na hora de mudar essa direção. E eu estou me dispondo a ajudar nessa mudança. Eu já despeço citando uma companheira aqui, a Melissa, que reivindica que a gente retome resoluções para que a militância volte a financiar o nosso partido com o compromisso dos militantes, dos filiados e com o programa do partido. Isso é um exemplo, né? O espírito é esse, Melissa, exatamente isso. É a partir de premissas como essa, que você tão bem enunciou aqui, que nós vamos retomar o nosso partido e devolvê-lo a quem de direito, que é a sua verdadeira militância, tá? Mais alguma coisa aí, Renan? Pimenta, um abração pra ti, tá? Toma um vinho aí por mim, deve estar um frio desgraçado. Aqui tá friozinho também.
mas a gente se vê em breve. Tá? Um abração aí para todo mundo, tá? Bom final de domingo e até o próximo. Tá? Tchau.